E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma nova série aqui no canal. É uma série de construção e análise de decks. E o primeiro deck que a gente vai trabalhar é um deck Golgari de sacrifício. Bom, vamos lá. Eu estou usando 3 Ramificação de Jade. É uma criatura com custo 1 verde, defensora com aterragem. Toda vez que eu colocar um terreno no campo, eu ganho um ponto de vida. Ela é uma 0/3. Bom, seguinte. A ramificação, ela tá aqui para dar um gás, aliás, um gás não, para dar uma vida extra pra gente contra decks muito agressivos. Como o nosso deck é um pouco mais controle, aliás, um pouco não, é bem controle, a gente precisa de tempo. Então ela vai dar aquela vida extra pra gente, além de ser um alvo dos nossos sacrifícios também, numa necessidade. Estou usando 4 Casulário, custo de mana 1 verde, Eldrazi Sangrão, tem desprovido, não faz importância nenhuma aqui, mas quando ele morrer, ele coloca no campo de batalha uma ficha de criatura incolor 1/1 do tipo Rebenta Eldrazi, que a gente pode sacrificar e adicionar um mana incolor à reserva de mana. Ele é 1/1. Não preciso dizer nada, né? Ele está aqui para ser sacrificado, vai deixar a ficha para a gente e acelerar a nossa mana. Estou utilizando 4 estacas ósseas, uma remoção de custo 1 preto, feitiço, como custo adicional sacrificamos uma criatura, nossa que terrível, e destruímos a criatura alvo. A remoção perfeita para a gente, é barata, está relacionada com a nossa mecânica, perfeita. A gente está usando... mas que mania eu tenho de tirar as cartas daqui. A gente está usando 4 patrulheiros silvestres, uma mana qualquer, uma verde, um elfo batedor. Quando entra no campo de batalha, a gente procura um card de terreno básico do Grimório, revela e coloca na mão. Depois embaralha o Grimório. Criatura 1/1. Bom, o patrulheiro está aqui para bloquear, ser sacrificado e principalmente corrigir a nossa curva de mana. Tá faltando aquele terreninho preto, ou até mesmo um verde, mas dificilmente a gente vai buscar verde, vai ser mais o preto. Estamos utilizando 4 colheitas do altar, uma qualquer, uma preta. Mágica instantânea, como custo adicional, a gente sacrifica uma criatura. Muito horrível no nosso deck também, né? A gente nem quer fazer isso. Compra 2 cartas. Ok, o que a gente tem aqui nessa carta? Claro, a gente vai comprar carta, né? É o principal efeito dela, mas ela também é uma ótima resposta contra exílios, tá? Se a gente não quer que nossas criaturas sejam exiladas ou sejam controladas pelo oponente, a gente pode dar em resposta uma colheita do altar, sacrificar nossa criatura, manda ela para o cemitério, de onde a gente pode retornar ela, e compra 2 cartas. Tirei de novo. Estamos utilizando 2 tombar, uma qualquer, uma verde, uma mágica instantânea, destrua a criatura alvo com voar. É um destruir de custo bem barato, tem muita criatura com voar jogando. Eu estou usando 2 porque, sei lá, se tu estiver enfrentando um deck que não usa criatura com voar, que tem esses decks aí, se for um deck, sei lá, monogreen ou simplesmente um deck muito agressivo, os decks muito agressivos, principalmente os humanos ou decks vermelhos, não tem criaturas com voar, ou se tem são muito poucas. Então ela acaba ficando desnecessária, então 2 já está bom demais. Estou utilizando uma Liliana Curandeira Herege. Uma qualquer, 2 pretas. Criatura lendária, humano clérigo. Vínculo com a vida, 2/3. Toda vez que uma criatura que não seja ficha que você controla morrer, exila a Liliana e transforma ela. E ainda coloca uma ficha de zumbi 2/2. Bom, nessa primeira parte aqui da Liliana, a gente tem vínculo com a vida, que vai ser útil contra decks agressivos. A gente vai precisar ganhar aquela vidinha, mesmo que a gente precise sacrificar a Liliana para fazer um bloqueio, já vai ser muito útil. Se ela transformar, ela põe um bloqueador em campo. E é claro, né? Ela vai virar a Liliana Necromante Insolente. É um Planeswalker, tipo Liliana, mais 2, cada jogador descarta uma carta. Essa habilidade para nós, às vezes até atrapalha. Sinceramente, nos atrapalha, mas o importante é a gente ir subindo a Liliana, porque as outras habilidades dela são muito úteis pra gente. -X devolva uma criatura com um custo de mana igual a X, não pode ser lendária. A gente precisa recuperar uma criatura nossa, a gente pode utilizar o -X dela. Também a gente vai usar
pouco. Geralmente eu uso ela, vou subindo até o +2, atrapalhando o adversário, me atrapalhando um pouco, mas subindo ela para dar o -8. Por incrível que pareça, é bem comum eu conseguir dar o -8 com esse deck, né? Geralmente o oponente já foi embora da partida quando isso acontece, mas é bem comum eu conseguir usar a última habilidade dela. E a última habilidade dela, -8, toda vez que uma criatura morrer, devolve ao campo de batalha sobre o seu controle no início da próxima etapa final. Ela entra com 3 marcadores de lealdade. Ou seja, ela vai entrar na verdade com 5, né? A gente vai entrar e vai dar o +2 na maioria das vezes. E eu tirei a Liliana. Eu tenho que aprender a clicar na lupa. Eu olho para esse menos aqui e parece que é minimizar. Daí eu clico nesse menos aqui e é para retirar a carta. Nissa Vidente de Mata Vasca. Uma criatura, 2 quaisquer, uma verde. Criatura lendária, Elfo Batedor. Quando Nissa Vidente de Mata Vasca entra no campo de batalha, você pode procurar um card de floresta e no seu Grimório, revelá-lo e colocá-lo na sua mão. Depois embaralhar seu Grimório. Toda vez que um terreno entrar no campo de batalha, se você controlar 7 ou mais terrenos, exila ela e transforma. Uma criatura 2/2. Quando a Nissa transforma, ela vira um Planeswalker, revela o card do topo do Grimório com +1. Se for um terreno, coloca no campo de batalha. Se não, tu conseguiu uma compra. -2. Coloca no campo de batalha uma ficha de criatura lendária verde 4/4 do tipo elemental com o nome de Ashaya, o mundo despertado, no campo de batalha. -7. Desvire até 6 terrenos alvos, eles se tornam criaturas 6/6 do tipo elemental e ainda são terrenos. 3 marcadores de lealdade. A Nissa, basicamente, ela vai entrar, vai buscar o terreno verde, tá, é útil, mas na maioria das vezes a gente não quer corrigir a curva com verde, a gente quer corrigir a curva com preto, então ela não é tão útil assim. Para bruxar terreno é melhor ainda usar o patrulheiro, ou melhor, a patrulheira, né? O que a gente vai usar na Nissa mesmo é essa habilidade de compra dela quando ela se torna um Planeswalker. Ela vai ser muito útil pra gente. Possivelmente colocar uma criatura verde 4/4 no campo. Muito raro conseguir usar a última habilidade dela nesse deck. Consegui, hein? Estamos usando 2 Sábios da Reivindicação. Criatura Elfo Xamã, 2 quaisquer, uma verde. Quando entra no campo de batalha, você pode destruir o artefato ou encantamento alvo. Tem muito encantamento jogando e tem alguns decks também de artefatos. Artefato é menos, tu vê menos artefato aí incomodando, mais em decks vermelhos e azuis. Mas tem artefatos também que incomodam bastante. Mas basicamente ele vai entrar para tirar aquele encantamento chato, aquela tutela, aquele encantamento novo agora que dá marcador para os vampiros. Ou até mesmo algum encantamento que esteja te prendendo. Mas é basicamente para isso, entrar para destruir. Numa situação mais desesperadora, a gente pode colocar ele para bloquear também, para sacrificar, mas geralmente ele fica na mão, é um naturalizar criatura. Estamos utilizando 2 Abominação Sufocante, 2 quaisquer, 2 pretas, criatura Eldrazi, desprovido, voar, no início de sua manutenção, sacrifique uma criatura, inclusive pode ser ele, hein? Toda vez que você sacrificar uma criatura, compra uma carta, 4/3. Essa carta aqui ela é essencial no nosso deck. Geralmente quando ela entra, ela vira um alvo e tu tem que tomar cuidado, porque é muito fácil tu perder ela. Também tem que tomar cuidado com essa habilidade aqui, porque tu tem que estar com a mesa mais ou menos formada, não dá para ter uma criatura só para te sacrificar. Se tu tiver que colocar ela com uma criatura só, o oponente vai dar um jeito de tirar essa criatura da mesa e tu vai ter que sacrificar ela no próximo turno. Isso é uma coisa ruim? Depende da situação. Né? Se for uma situação que não tem jeito, tu precisa colocar ela para bloquear, tudo bem. Mas geralmente a gente perde quando fica numa situação dessas. Tirei a criatura de novo. Nossa, que absurdo. Ok, do além. 3 quaisquer, uma verde, encantamento com desprovido. No início da manutenção, a gente coloca uma ficha de criatura 1/1 do tipo Rebenta Eldrazi, com a habilidade de sacrificar e gerar uma mana incolor. Pago uma qualquer e uma verde, sacrifico do além, procuro uma carta do tipo Eldrazi do Grimório, revelo, coloco na minha mão e depois embaralho o Grimório. Essa carta aqui ela vai fazer um combo fantástico com a nossa Abominação Sufocante.
Não só porque ela pode puxar ela numa necessidade, mas porque ela põe a ficha, a gente sacrifica a ficha e a gente compra uma carta. E a gente sempre vai ter fichas no próximo turno para sacrificar. Então ela dá uma segurança muito grande para a gente jogar nossa abominação e controlar a mesa. Estou utilizando 2 cópias de Sacerdote do Ritual de Sangue, 3 quaisquer, 2 pretas, criatura humano clérigo. Quando o Sacerdote do Ritual de Sangue entrar no campo de batalha, coloque no campo de batalha uma ficha de criatura preta 5/5 do tipo demônio com voar. No início da manutenção, você perde 2 pontos de vida. Uma criatura 2/2. Essa criatura aqui é uma criatura perigosa. Tu tem que tomar cuidado também para colocá-la no campo, porque o ideal é que tu coloque ela com uma forma de sacrificar o sacerdote no próximo turno. Ela geralmente entra no meio pro final do jogo, então se tu está jogando contra um deck muito agressivo, tu já está com uma quantidade de vida razoável, não está com muita vida, e tu não quer ficar perdendo 2 pontos de vida todo turno. Então o ideal é tu colocar ela já com o campo mais controlado e com uma capacidade de sacrificar ela. Seja porque tu tem uma estacas ósseas, ou porque no início da manutenção tu vai tomar 2 de dano, mas vai conseguir sacrificar ela com a habilidade da abominação. Mas basicamente é isso. Põe uma ficha 5/5, a gente está jogando ela por causa da ficha. E é claro, né, o fato de tu poder transformar essa 2/2 em uma bloqueadora, ou até mesmo usar ela para ativar umas estacas ósseas, é muito bom também. Estamos usando 2 invocações necromânticas, 4 quaisquer, uma preta, feitiço. Coloca o card da criatura alvo em seu cemitério no campo de batalha sob seu controle. Tem maestria em magia. Se houver 2 ou mais cartas de mágica instantânea ou feitiço no seu cemitério, aquela criatura entrará no campo de batalha com 2 marcadores +1/+1 adicionais. Bom, essa carta aqui é versátil porque ela busca tanto do teu cemitério quanto criaturas do oponente. Tu destrói uma criatura bem forte do oponente, vai lá, busca do cemitério, põe no campo sob teu controle. Esses marcadores 2/2, tu provavelmente vai conseguir usar eles, tá? Tu vai ter utilizado uma estacas ósseas, vai ter utilizado uma colheita do altar antes, é bem provável que tenha, e tu vai conseguir colocar os marcadores 2/2 que são um bom adicional. Estamos utilizando um Ob Nixilis reaceso, 3 quaisquer, 2 pretas, Planeswalker Nixilis, +1 você compra uma carta e perde 1 ponto de vida. Legal, perigoso, mas legal. -3, destrói a criatura alvo. Geralmente eu coloco ali no campo para usar essa habilidade. Ele entra, destrói a criatura e fica na dele. Às vezes ele acaba apanhando e morrendo, mas às vezes se ele permanecer, ele incomoda muito. -8, o oponente alvo recebe um emblema com: toda vez que um jogador compra um card, você perde 2 pontos de vida. Esse aqui é um emblema também que é difícil da gente colocar, porque a menos que tu esteja com uma mesa muito controlada, tu vai colocar o Ob Nixilis e vai dar um -3. Tá? E aí já dificulta bastante chegar até o 8 e dar um -8. Mas se colocar também, vitória é quase certa. Ele entra com 5 marcadores de lealdade, até porque ele vai entrar e dar um -3, né? Muito provável. Estamos utilizando uma cópia de Kotofred, Acumulador de Almas, 4 quaisquer, 2 pretas, criatura lendária do tipo demônio, com voar. Toda vez que uma permanente que pertence ao outro jogador é colocada no cemitério vinda do campo de batalha, você compra um card e perde 1 ponto de vida, 6/6. Olha, essa aqui é outra criatura que não dá pra ter 2, eu já tinha 2 dela no deck, eu acabei tirando. Por quê? Bom, primeiro porque ela é lendária, às vezes tu não pode colocar o segundo porque tu vai sacrificar o primeiro. E segundo, porque tu perde muita vida com ele. Ele é mais uma daquelas criaturas bem perigosas. Tá? Esse deck todo aqui ele é perigoso, tu tem que jogar bastante com ele para aprender a fazer a melhor decisão. E mesmo assim, às vezes não tem melhor decisão. Mas ainda assim é um deck bem divertido, com umas mecânicas muito divertidas. Dá pra fazer muita coisa, sabe? Se você gosta de pensar bastante, fazer muitas coisas no turno, ou sei lá, tem sempre aquela possibilidade de ter uma resposta. Esse deck geralmente te dá muitas respostas. Estamos utilizando um Guardião da Flora de Murasa, 4 quaisquer, 2 verdes, criatura elemental. Quando o Guardião da Flora de Murasa entra no campo de batalha, você pode devolver o card alvo de seu cemitério para sua mão. É uma testemunha eterna mais gordinha. O que a gente vai dizer?
ótimo, né? Não tem mais nada a que dizer. 5/4. E quando ele morre, ele tem algo mais. Você pode exilar ele, e se fizer isso, devolve a carta alvo de seu cemitério para sua mão. Essa última habilidade aqui estava me enchendo o saco, mas me enchendo muito o saco, porque estava bugada. Eles consertaram agora, né, com a nova atualização de Innistrad, mas ela não funcionava antes. Tu ia lá, exilava e a carta não vinha para tua mão. Então eu acabava deixando ele no cemitério mesmo, e numa necessidade eu ia lá e ressuscitava o guardião se eu pudesse. Ou se eu visse que o cara tá jogando também com alguma mágica de reanimar e puxar do cemitério, eu exilava ele só por exilar e evitar que o cara possa pegar o guardião pra ele, porque se ele controlar o guardião, vai ser problema pra mim na certa. Ok. Estamos utilizando um semeador do Oblívio, criatura com 6 quaisquer. Semeador do Oblívio, uma criatura Eldrazi. Quando você conjura ele, o oponente alvo exila 4 cartas do topo do seu Grimório. Depois você pode colocar qualquer número de cards de terrenos exilados daquele jogador no campo de batalha sob seu controle. 5/8. Ok, ele está aqui por 2 motivos. Acelerar a nossa mana. E ele está aqui também porque ele tem um corpo muito bom. É um 5/8. A gente pode chamar ele com o nosso encantamento. Como é que chama aquele encantamento mesmo? Deixa eu ver. Do além. Eu ia falar do além, cara, mas eu fiquei meio temeroso de estar falando errado. Mas eu tive que colocar ele aqui mesmo porque eu estava jogando com esse deck no gigante, basicamente no gigante. Joguei bastante também com ele no Versus, mas estava tão divertido que eu fui jogar gigante com ele. E chegou um momento que eu descobri que meu deck não tinha resposta para o Ulamog. Todo mundo jogava com o Ulamog no gigante, e quando o Ulamog entrava em campo, eu não podia destruir. Eu não controlava ele, sei lá, ou exilava, meu deck não tinha resposta nenhuma. Então o que eu pensei? Cara, qual é a resposta que eu vou colocar nesse deck que eu não tenha que, sei lá, trabalhar com branco, azul, qualquer outra cor? Que eu continue verde e continue preto. Na época, a única resposta que eu encontrei era por esse cara aqui. Ele mesmo, colocar o Ulamog. Porque ele entra e exila. Então se o cara lá colocou um Ulamog, eu ainda posso no meu turno colocar um Ulamog e exilar o Ulamog dele. A única resposta que eu tenho, a única. Mas o que acontece? Eu preciso de muita mana. Então ele está aqui basicamente para nos acelerar a mana e permitir que eu consiga jogar com o Ulamog. Tá? Ele é a carta que faz com que eu consiga jogar com o Ulamog nesse deck. Bom, como eu estava falando antes, o Ulamog, um problemão, criatura lendária Eldrazi, quando conjurar ele, exila 2 permanentes alvo. Ele é indestrutível e toda vez que ataca, o jogador defensor exila 20 cartas do topo do Grimório. Criatura 10/10. Não preciso falar porque que ele é bom, né? Ele simplesmente é muito bom. E era um problemão para mim. Inclusive, eu montei esse deck aqui, ou alterei ele para o gigante, então eu não tenho certeza ainda como vai ficar esse deck no X1. Tá? A gente vai testar agora ele no Versus com essa temporada. Eu já testei esse deck no Versus na temporada anterior, na temporada de Batalha de Zendikar, e ele estava jogando muito bem. Eu estava vencendo, sei lá, 80% das partidas. Depois eu alterei ele e segui jogando bem com ele no Versus, jogando também bem no Gigante. E então a gente vai testar ele assim como tá. Mas eu não sei se agora o metagame tenha ficado um pouco mais agressivo e como é que a gente vai se sair agora jogando o Versus com esse deck. Base de mana: 8 pântanos, 10 florestas, 2 desse presentinho que a gente ganhou agora, Abadia de West Valley, que eu tô louco pra testar nesse deck. Por quê? Tá, tudo bem, além dele pôr criaturas no campo pra gente sacrificar e perigoso, perde vida, a gente pode transformar ele em Ormendal. É um bicho com voar, vínculo com a vida, o que é essencial no nosso deck, já que a gente perde muita vida. Ter uma criatura batendo 9 todo turno e dando 9 de vida pra gente é muito bom. Pode garantir uma vitória no Versus e no Gigante também. É indestrutível e tem ímpeto. Ok? E a gente está utilizando 2 cemitérios da floresta. Ele entra no campo virado a menos que eu controle uma floresta ou um pântano e gera preto ou verde. Eu fiz alguma bobagem aqui porque eu estou com 59 cartas, então eu tirei alguma coisa errada.
Bom, o deck é isso mesmo, tá? Não tem mais o que falar dele. Agora, tá aqui, ó. Tá faltando duas. Uma. Agora é o seguinte, como é que funciona essa nossa série? Esse primeiro vídeo mostrando o deck, depois eu vou lançar mais vídeos, mais 3 vídeos com partidas comentadas, e depois um quarto vídeo com uma análise de como saiu o nosso deck. Ao todo eu vou jogar 10 partidas com esse deck no Versus. E depois eu vou passar para vocês uma análise de como é que aconteceu, como é que foi, tá? Quantas eu ganhei, quantas eu perdi, o que eu senti de dificuldade, o que eu mudaria no deck, se eu não mudaria, como é que foi o deck. Então, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço.